Vamos ao vivo com o Neto Mota, que traz para a gente o que é que falou o governador Renan Filho em relação a esse novo decreto. Na verdade, o decreto se mantém, não é isso, Neto Mota? Ele acabaria na sexta-feira, seria aquele prazo de 14 dias. O governo se antecipou e vai renovar esse decreto, inclusive, por mais alguns dias. Ficou certo aí a quantidade de dias? Quantos novos dias? Ou há uma possibilidade, por exemplo, de reavaliação na semana que vem, Neto? Olha, Moura, de acordo com o governador Renan Filho, o decreto vai manter a fase vermelha nos 102 municípios de Alagoas por mais 14 dias a partir da meia-noite. O que é que acontece? Todos os pontos do atual decreto serão mantidos, com algumas alterações por conta do feriado da Páscoa, que também vai seguir as normas sanitárias para evitar aglomerações. Por exemplo, a Sexta-feira da Paixão, tudo que está valendo hoje no atual decreto para o final de semana vai valer para sexta-feira também. A restrição de circulação de quaisquer pessoas na orla de Maceió e nas outras praias, rios e lagoas permanece proibida e será levada em consideração para a Sexta-feira da Paixão também, assim como o fechamento do comércio e dos shoppings, ainda segundo o governador de Alagoas. A gente vai acompanhar agora um trecho dessa coletiva e depois a gente volta para comentar os outros pontos. Mesmo com todo o esforço feito, com redução de casos ativos sobre casos recuperados, com uma leve redução na taxa de ocupação, nós ainda tivemos a semana com o maior número de mortes das últimas 5 semanas. Então o Estado tomou a decisão de manter toda Alagoas na área vermelha, prorrogando por mais 14 dias as medidas vigentes. Mas eu queria dizer a todas as pessoas que nos ouvem, né, secretário Fábio, secretário Alexandre Aires, que nós estamos sentindo de maneira geral uma estabilização do crescimento no Estado. As pessoas precisam continuar colaborando. Nós vamos ter um momento delicado ao longo dos próximos dias, que é a Semana Santa, um período que historicamente as pessoas aproveitam para reunir as famílias, para viajar. Nesse ano é muito importante que, se as pessoas puderem, não façam isso, não se aglomerem, não reúnam grupos grandes, porque certamente isso ajuda a propagar o vírus, enquanto a gente agiliza a vacinação. Quem tem acompanhado ao longo dos últimos dias tem visto que a vacinação está avançando em Alagoas, está avançando também no Brasil. Nos próximos dias nós já vamos ampliar a distribuição ainda mais. Já estamos a receber vacinas para vacinar pessoas com 65, com 64 e com 63 anos, já sinalizado pelo Instituto Butantan e pelo Ministério da Saúde para o governo do Estado. Assim que o governo receber, nós vamos distribuir essas vacinas para todos os municípios alagoanos e temos previsão para fazê-lo no curtíssimo prazo, né, secretário Alexandre Aires? Então, é fundamental que o cidadão perceba que nós, daqui a alguns dias, vamos vacinar as pessoas com 62, 61 e com 60 e chegarmos ao grupo mais importante de ser vacinado nessa pandemia, o grupo prioritário, que são exatamente as pessoas com mais de 60 anos, aquelas que mais sofrem casos graves da doença, mais se hospitalizam e mais são levadas à morte pelo coronavírus. De maneira que esse período é importante, o mês de abril será decisivo. Depois da Semana Santa, diferentemente do outro decreto anterior, nós vamos fazer uma outra reunião aqui para avaliar, tomar decisões novas com relação a alguns segmentos específicos. Nós tivemos algumas opiniões nesse momento que permitiriam algumas flexibilizações, mas como hoje já é terça-feira, amanhã já é quarta, o dia do novo decreto. Depois, quinta e sexta, e vem o final de semana. A gente preferiu levar até o domingo de Páscoa as mesmas medidas, enquanto no início da semana que vem, na segunda-feira ou na terça, a gente vai rever os números, observar para a gente tentar tomar uma outra decisão. É muito importante que o cidadão compreenda que o mês de abril, possivelmente, será o mês em que o Brasil vai, ao mesmo tempo, enfrentar a pandemia ainda de maneira dura,
mas vai começar a perceber a evolução da vacinação, os efeitos da vacinação num percentual maior de pessoas. Por isso eu queria dizer que nós vamos manter o Estado na área vermelha, mas estaremos preparados para discutir o decreto já no pós-Semana Santa, pedindo ao cidadão de maneira geral, não aglomere nesse período. Vários estados do Brasil decretaram feriadão, anteciparam feriado, tomaram essas medidas. A gente não quis fazer isso. Eu não quero passar a ideia de que nós vamos viver feriadão. Ao contrário, a ideia é que nós tenhamos assim a responsabilidade de levar a nossa vida nesses dias próximos até o domingo de Páscoa, fazendo aquilo que a gente precisa fazer, seguindo, obviamente, o que diz o decreto, usando máscara, mantendo o distanciamento social e evitando qualquer tipo de aglomeração nesse período. Todo o decreto será mantido, nós vamos revê-lo, reobservá-lo, revisitá-lo, observar os novos números logo depois da Semana Santa, mas haverá apenas uma alteração, que a Sexta-feira da Paixão será incluída para fechamento de praias, a exemplo do final de semana. A sexta, feriado, terá o mesmo tratamento de final de semana. Essa é a única diferença desse decreto para o decreto anterior, e na próxima semana nós voltamos para conversar novamente. Ainda na entrevista coletiva, o governador falou que nos últimos dias ele tem discutido com alguns setores a possibilidade de flexibilização para alguns deles. E aí a gente lembra que a Associação de Bares e Restaurantes aqui de Alagoas, a Abrazel, chegou a encaminhar um ofício pedindo que os bares e restaurantes, pelo menos os restaurantes, abrissem ao meio-dia para almoço. A gente questionou então Renan Filho sobre esse assunto. Vamos acompanhar. Com o secretário Rafael Brito, com o secretário Jorge Santoro, com o secretário Fábio Farias, e o governo teve reunidos com eles, sim. Nós tivemos divergências a respeito da abertura de restaurantes nesse momento. A Secretaria de Saúde não foi favorável nessa hora e alguns outros representantes também não. O secretário Rafael Brito fez algumas ponderações, o George também, do ponto de vista econômico, e o governo tomou a decisão de manter assim até o domingo de Páscoa, e logo depois a gente revê essa decisão, e esse foi um principal ponto que a gente discutiu. E eu queria aproveitar para dizer que hoje é terça, amanhã é quarta-feira, depois é quinta e a sexta é feriado, de maneira que o sábado e domingo os restaurantes estão fechados pelo decreto, né? Então muda muito pouco se a gente deixar para rever logo após o feriado, porque o feriado de Semana Santa, ele é um período complexo em que historicamente as pessoas têm o costume de se aglomerar, mesmo que seja familiarmente, ou que seja nas igrejas. E isso, levando isso em consideração, o Estado resolveu postergar um pouquinho mais essa decisão. E o representante da Abrazel aqui em Alagoas se posicionou sobre essa negativa do governo. A gente também vai acompanhar agora. Imagine você, pai de família, que sustenta a sua família e passa 6 meses sem receber o seu salário. E você não vai mais receber o seu salário. Você se endivida de todas as maneiras. Pega um dinheiro emprestado no banco, pega um dinheiro emprestado com um parente, com um amigo, refaz a sua vida e volta a trabalhar. Volta a trabalhar com 30% a menos do seu salário. E ainda tendo que assumir esse empréstimo que você pegou durante esse período que você estava sem trabalhar. Você muda toda a sua vida, se adequa a essa nova realidade e rala bastante para trabalhar e voltar à sua vida normal. Você imagina em 2021, você ter que ficar 1 semana sem trabalhar e sem receber. Imagine 2 semanas, imagine 3, imagine 1 mês. Difícil, não é? Essa é a realidade dos empresários, essa é a realidade dos donos de bares, restaurantes, lanchonetes, essa é a realidade que a Agreste e o Sertão estão vivendo, 1 mês do seu fechamento. A gente não aguenta mais. O governador Renan Filho encerrou a entrevista coletiva dizendo que precisava sair às pressas para fazer a assinatura do consórcio de compra da vacina de Sputnik aqui para o estado, já que hoje a Anvisa já permitiu
essa compra. Agora há pouco, o secretário de Estado da Saúde, Alexandre Aires, passou por aqui e disse que essa assinatura ficou para amanhã de manhã. A gente vai seguir acompanhando, Edson Moura. Ok, Neto. É importante a gente reforçar alguns pontos aí. Em relação ao primeiro ponto, né, de você manter aí o decreto por mais alguns dias e reavaliar, pelo menos há essa promessa, né? Por mais que o decreto tenha uma validade de 14 dias, é esse que está sendo assinado e publicado amanhã, há uma promessa do governo de reavaliar, né, já na semana que vem, ou seja, antes desses 14 dias. Isso só vai acontecer se a gente continuar tendo, por exemplo, uma queda no número de casos. A população está fazendo a parte dela nesses dias aí, mas é muito importante e é fundamental a gente ter uma atenção especial para esses dias agora, exatamente por conta da Semana Santa. Né? Tradicionalmente, a sexta-feira, os familiares se reúnem, né? Tradicionalmente muitas pessoas viajam, vão para o interior, vão para as praias, enfim. Não é o momento específico para isso, tanto é que há uma restrição também, inclusive de praias, na sexta-feira. Então, é praia fechada na sexta, no sábado e no domingo. 3 dias aí para tentar que a gente tenha aí uma redução maior, mais significativa no número de casos. E aí uma promessa para que seja reavaliado pelo menos alguns pontos do decreto, né, já na semana que vem. Isso ficou claro, né, Neto? Pois é, o comportamento do alagoano, as regras aí do distanciamento social e de sanitização é que vai decidir então como serão os próximos dias. Pelo menos também foi esse ponto que o governador falou nos bastidores. Renan Filho disse também que assim como já teve decreto e normas que foram adiantadas para um domingo, uma possível flexibilização não é descartada dentro também de um possível adiantamento das novas regras, se assim elas forem permitidas pelas autoridades de saúde, Moura.